Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta é muito sugestiva. Diz que eles influenciam muito mais do que nós possamos imaginar, a tal ponto de que são eles que nos dirigem. E nós, de fato, nos deixamos muito nos dirigirmos por aqueles que nos influenciam, encarnados e desencarnados, para o bem ou para o mal. Aqui nós vamos conversar sobre essa influência negativa, inferior para o mal. Mas de pronto nós queremos deixar algo bastante assim claro para todos nós. O capítulo da obsessão, da desobsessão, muito mais importante é a nossa ligação com os espíritos bons. Porque as pessoas ficam com muito medo dos espíritos obsessores. Querem afastá-los, querem ficar livres dos obsessores, mas fazem tudo errado, porque acabam se vinculando cada vez mais aos próprios espíritos inferiores. De tal maneira que quando nós pensamos em obsessores, nós devemos deixá-los um pouquinho de lado, deixá-los tranquilos e nos preocuparmos muito mais com quem? Conosco mesmo. E nos ligarmos com os nossos mentores, os nossos protetores, os chamados anjos da guarda. Ficou claro? Então, quando alguém falava, olha, cuidado com o seu obsessor, não se preocupe porque eu estou com o meu protetor. É assim que nós devemos pensar no tema. Para tirarmos essa excessiva preocupação com os obsessores. Porque amedronta as pessoas. Uma vez eu estava fazendo uma exposição sobre esse assunto lá no Amantes da Pobreza, no prédio antigo. Uma colega disse assim, olha, eu fui assistir uma palestra e o orador disse que todos nós temos 7 obsessores. E ela que possivelmente entrou sem nenhum obsessor, saiu carregada de 7 obsessores. Para nós verificarmos como as pessoas do movimento espírita desconhecem as coisas. De onde esse nosso companheiro foi tirar essa informação de que nós possuímos 7 obsessores. É uma falácia, isso não é verdade. Então, o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec vai fazer um desdobramento dessa questão e das questões seguintes do Livro dos Espíritos, em que ele vai tratar sobre a influência dos espíritos inferiores nas nossas vidas. A influência do mundo espiritual nos encarnados. Então, esse capítulo da obsessão, Kardec vai fazer esse desdobramento, vai aprofundar as questões. Então, as referências que nós vamos trazer aqui são mais ligadas ao Livro dos Médiuns. Mas nós vamos hoje trazer a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura. Logo no início do livro, ele faz uma introdução falando exatamente sobre as questões da obsessão. E eu recomendo a vocês que não só leiam o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, mas também essa obra, Nas Fronteiras da Loucura. Dentro da literatura espírita, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, é o companheiro espiritual que mais trata das questões da obsessão. Então dá para nós fazermos um aprofundamento, dá para nós verificarmos diversos casos de obsessão. Não só, André Luiz também vai fazer bastante referência sobre os casos de obsessão, de tal maneira que também deveremos ler a obra de André Luiz. Kardec vai dizer o seguinte: entre os escolhos, as pedras do nosso caminho, que apresenta a prática do Espiritismo, como se colocar na primeira linha da obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logo adquiriram sobre certas pessoas, nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, quando nós falamos de mediunidade,
Falamos de médiuns e aqui Allan Kardec trata especialmente sobre a influência sobre os médiuns. Mas a literatura espírita amplia isso. Kardec procura restringir a obsessão em relação aos médiuns. E ele fala que a obsessão é a pedra no caminho, aquela que machuca os nossos pés. A maior dificuldade para o médium trabalhar é a obsessão. De tal maneira, a importância de nós estarmos entendendo sobre como os espíritos agem sobre nós, como nós nos relacionamos com os espíritos, por que os espíritos nos influenciam para o mal, como é que nós podemos estar evitando a ação dos espíritos inferiores ou tratando a obsessão. Nós vamos ver hoje, vamos ver semana que vem e na outra semana. Hoje nós vamos nos restringir à definição da obsessão e a sua classificação. Com certeza aqui os companheiros da casa têm condições para falar a respeito, mas nós vamos dar aqui o nosso tempero particular para vocês poderem fazer uma comparação com tudo aquilo que já estudaram ou vão estudar pela frente. Essa é a definição que Allan Kardec nos oferece. A ação de um espírito inferior sobre o encarnado. Mas dentro do contexto espírita, nós fazemos uma ampliação. Essa ampliação permite nós concluirmos que a obsessão é a influência maléfica de um espírito sobre outro espírito. Não apenas de um espírito desencarnado sobre o encarnado, mas nessa relação de influências perniciosas, nós vamos perceber que a obsessão costuma acontecer de início aqui. Ou seja, nós nos obsediamos. Ou seja, existe a obsessão de encarnado para encarnado. O que é o ciumento, senão o obsessor? O que é que você está olhando aí no celular? Cadê a senha do seu celular? Onde é que você foi agora há pouco? Eu estava acompanhando você pelo mapa. Essa pessoa ciumenta, que o companheiro ou a companheira não pode dar um passo sem estar explicando, não pode conversar com alguém para dizer o que você estava conversando, é um obsessor. A mãe que pega no pé do filho, que não lhe dá sossego, é uma obsessora encarnada. A maior parte das causas da obsessão está vinculada à vingança. De tal maneira que os processos obsessivos, em sua maioria, começam aqui mesmo. De tal maneira que é importante nós pararmos para pensar se nós não estamos sendo obsessores de alguém. Porque quando nós tratamos da obsessão, muitas vezes nós pensamos que nós somos as vítimas. Nós somos os obsediados, os bonzinhos, os coitadinhos. E os outros são os obsessores encarnados ou desencarnados. Mas dentro da reflexão espírita, precisamos verificar, será que eu não sou um perturbador de alguém? E se alguém nos perturba também, será que nós não estamos contribuindo de alguma maneira para isso? Porque quando nós formos verificar as causas da obsessão, nós vamos ver que a abertura para o processo obsessivo está em nós mesmos. Somos nós que abrimos janelas e portas, escancaramos para que os espíritos consigam agir sobre nós. Por isso que nós falamos que o primeiro olhar, quando falamos da obsessão, é o olhar para nós mesmos. Então existe a obsessão de encarnado para encarnado. Se nós não utilizamos os expedientes evangélicos do perdão, da reconciliação, aquele que foi a vítima das nossas perseguições poderá, no plano espiritual, tornar-se aquilo que Kardec caracteriza como obsessor. Um espírito inferior, que não nos perdoou, e que então inicia um processo de perseguição contra nós.
em mais vantagem do que a nossa. Porque se aqui, entre encarnados, nós conseguimos nos enxergar, conseguimos usar os mesmos instrumentos, agora o desencarnado está em vantagem. Por quê? Primeiro, é invisível. Nós não enxergamos o desencarnado. Segundo, ele não tem nada para fazer o dia inteiro. Pode entrar em qualquer lugar em que nós estejamos. De tal maneira que as pessoas que têm medo de vir ao centro espírita, porque vão achar que os espíritos estão aqui, estão absolutamente enganados. Porque se eles não entrarem em razão da proteção do centro, vão ficar nos esperando lá fora. Então aqui a gente entra, reza, né? É muito fraternal, muito amigo dos outros. Quando chega lá fora, eles estão nos esperando, nos aguardando. Porque lá fora nós costumamos ser a pessoa verdadeira. Aqui nós sabemos que é um lugar de respeito, um lugar de Deus. Então nós colocamos a melhor parte nossa aqui. E deixamos que a pior parte se manifeste lá fora. E aí nós saímos da primeira fechada no trânsito, já xingamos a mãe do pobre coitado. E aí é a abertura que o Espírito tem para agir sobre nós. Então, se nós não nos reconciliarmos com os nossos desafetos nesta reencarnação, é bem provável que eles, no plano espiritual, comecem a nos perseguir. Bom, vamos imaginar que ele consiga atuar sobre nós de tal maneira grave, ou que nós, embora sofrendo, cheguemos até o final da nossa reencarnação, vamos nos deparar com eles no plano espiritual. E aí começa a obsessão de desencarnado para desencarnado. Quem é que vai vencer no plano espiritual? A briga entre dois rivais inimigos? Aquele que for mais inteligente, mais emocionalmente forte. Muitas vezes o obsessor se vale da invisibilidade para nos perseguir. Mas ele tem um coração melhor do que o nosso. E aí quando nós desencarnamos, ficamos com tanta raiva dele ter nos feito mal, que invertemos a perseguição e passamos a perseguir. Então é bom que nós transformemos os nossos corações aqui mesmo, trabalhando a nossa intimidade para chegarmos no plano espiritual e guardarmos o perdão, a tolerância, a compreensão e nos libertarmos dos nossos obsessores ou da vontade de perseguir e fazer o mal para alguém. Mas existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. Uma vez nós ficamos sabendo de um caso. A moça foi ao centro espírita, estava no processo de obsessão. Era fato. Reunião mediúnica, foi atendido o noivo que havia morrido há pouco tempo. Ele não conseguia se libertar, não ia embora e passou a influenciá-la, causando mal-estar. E aí ele compreendeu e foi embora. A moça melhorou e, como costuma acontecer muito nesses casos, deixou de ir ao centro espírita. Normalmente nós vamos ao centro espírita quando o calo aperta, quando o sofrimento chega. Daqui a um tempo ela volta ao centro espírita com os mesmos sintomas de perturbação. Novamente a reunião mediúnica, atendido o mesmo espírito, o noivo. Ele disse: eu fui embora, eu quero ir embora, mas agora é ela que não me deixa. Porque ela também estava envolvida na saudade, no querer, não deixar o noivo ir embora. Mas é um espírito inferior querendo fazer o mal? Não. Acontece que a obsessão não é só aquela intencional, dolosa, de querer fazer o mal, mas é também aquela que nós, aproveitando os termos jurídicos, nós chamamos de culposa. Então nós temos a obsessão dolosa, ou intencional, é aquela que eu quero fazer mal para o outro. E temos a culposa, é aquela que, não querendo fazer o mal, e até tendo bons sentimentos, mas acaba provocando um mal-estar, sofrimento para o
o encarnado. É, por exemplo, a mãe muito enciumada, muito apegada aos filhos, ao marido, que desencarna e não vai embora, desejando permanecer na casa. Como o desencarnado, para permanecer mais ou menos equilibrado aqui na Terra, ele precisa de alimento emocional e espiritual, energias, ele absorve isso das pessoas com as quais estão convivendo, até mesmo de alimentos. Então, essa aproximação do espírito do encarnado para conviver com ele acaba gerando uma espécie de obsessão. Há também os casos de espíritos alcoólatras ou espíritos drogados que, necessitando ainda, seja da bebida, da droga, do cigarro, acaba, como se diz popularmente, encostando em alguém. E é um termo mais ou menos que representa o fato. Fico juntinho, perispírito com perispírito. Por quê? Porque eu preciso sentir o mesmo prazer que o encarnado está sentindo. Isso se faz pelo perispírito, pela comunhão perispiritual. Todos os nossos excessos podem atrair espíritos obsessores na forma culposa. Então, aqueles que fumam, aqueles que bebem, aqueles que comem demais, aqueles que fazem sexo desregrado, também podem ter a companhia espiritual. Allan Kardec vai dizer o seguinte, que não é qualquer influência que implica em obsessão. Todos nós estamos sendo influenciados, todos os momentos, em todos os lugares. Porque onde há a luz, há sombra. Mais perto ou mais longe, dependendo da intensidade da luz. Mas todos nós somos influenciados. Então, sentir a influência não significa que eu vou entrar necessariamente no processo obsessivo. Os médiuns, em geral, sentem influência. São antenas psíquicas. Eles precisam sentir a influência para poder estar ajudando aos necessitados, sejam encarnados ou sejam desencarnados. No nosso dia a dia, todos estamos sujeitos a ser influenciados de alguma maneira. A doutrina espírita nos permite entender esse mecanismo, saber dessas influências, para nos protegermos, para nos equilibrarmos diante dessas influências. Então, perceber o mal-estar vindo da pessoa, vindo de um ambiente, vindo de uma presença espiritual, nós vamos nos ligar com Deus, entrar em oração, pedir ajuda espiritual, para nos desligarmos e para ajudarmos as pessoas, os espíritos que estão nessa situação. Então, como é que se caracteriza a obsessão? Se caracteriza por uma ação persistente. Olha lá, ninguém está obsediado simplesmente do fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médico se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade do espírito, do qual não consegue desembaraçar-se pessoa sobre a quem ele atua. Entendeu? Então não vamos achar que nós estamos perturbados só porque um dia, 2 dias nós estamos influenciados, né? Estamos na melancolia, na tristeza, em pensamentos às vezes repetitivos, negativos. Mas é para chamar a atenção, é para nós prestarmos atenção em nós mesmos. Porque se estamos neste processo, se estamos nessa situação, é porque alguma coisa não está muito bem em nós e precisamos trabalhar. O Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre esse intercâmbio mental, porque o processo obsessivo, como qualquer comunicação para os espíritos, tem a ver com sintonia. É pela mente, pela conjugação dos pensamentos que nós damos abertura para as influências espirituais, boas ou negativas.
Então, eu serei obsediado se estiver na sintonia do Espírito. Vamos ver o texto. Por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. As mentes emitem pensamentos, esses pensamentos têm uma vibração, tem uma onda própria, característica, que vai sintonizar com outros. E que o espírito obsessor quer é exatamente sintonizar com a nossa onda mental. E eles aguardam o momento próprio, a oportunidade que nós damos para sintonizar. Às vezes nós passamos o dia inteiro muito bem. O obsessor está ali esperando a nossa escorregada. O nosso calcanhar de Aquiles. Daí Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A tentação das nossas próprias dificuldades. Então o culpado não é o espírito. O responsável pelo processo obsessivo é sempre nós. Pela nossa conduta ou pela nossa história espiritual. Pelos nossos compromissos, nossos enganos de vidas passadas. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha e vitaliza. Olha só, é a nossa mente desequilibrada, perturbada, é que vai dar abertura à ação obsessiva. Por quê? Porque a mente do obsessor também está em desequilíbrio. Ódio, raiva, mágoa, ressentimento produzem pensamentos desequilibrantes, desequilibradores. Então, eu sintonizo com ele e ele consegue acesso à nossa mente. E aí tudo começa. Allan Kardec vai oferecer uma classificação da obsessão. Eu acho que muitos já viram aqui, né? Qual é essa classificação. E ela é importante porque raramente uma obsessão começa grandona, intensa, grave. O espírito ele precisa acessar a nossa mente. E ele vai atuando de maneira sutil até conseguir dominar a nossa mente, invadir as nossas percepções, alcançar o nosso corpo, o nosso perispírito. Acontece de ser uma obsessão brusca? Acontece. Mas são casos mais raros. No geral, que é o que nos interessa, as obsessões começam de maneira sutil. A mais simples, Kardec chamou de mais simples. Obsessão simples. Uma imagem muito do dia a dia. Imaginemos um mosquitinho. O mosquitinho é pequenininho. Mas você está ali lendo um livro. E aquele mosquitinho começa... Em regra, nós ficamos nervosos com o mosquitinho. Começamos querendo matar o mosquitinho, pegando o chinelo para dar um jeito nele. Ele atrapalha a nossa vida. Faz com que nós percamos o nosso equilíbrio. Então, a obsessão simples, a definição de Kardec é essa aqui de baixo. Quando o espírito, ao fazer, se impõe ao médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta no lugar dos que são evocados. Lembra que nós falamos que Allan Kardec trata da obsessão muito relacionando isso com os médiuns? Então, por isso a definição de Allan Kardec sobre obsessão simples.
Na literatura espírita, nós ampliamos esse conceito para dizer que é quando o espírito persistentemente se promete no pensamento do médium ou pessoa, nas atividades do seu dia e nas comunicações. Então não é só uma influência no centro espírita, na reunião mediúnica, nas atividades comuns do centro espírita. Não. É na nossa vida. É no nosso trabalho, é no nosso lar, é na escola, é no trânsito. Eles, em qualquer situação em que nós estejamos vivendo, vão estar aproveitando os momentos para interferir, para nos perturbar, para tirar o nosso equilíbrio e assim conseguir acesso à nossa mente e conseguir nos impor um sofrimento ou a nossa perdição. Daí a importância do autoconhecimento na doutrina espírita, do Evangelho, para que eu saiba como eu sou, como eu reajo diante das situações e das pessoas. Porque se eu estiver atento à minha conduta normal, padrão, eu saberei perceber por que será que eu estou tão irritado com fulano. Ele não me fez nada, mas hoje eu levantei, não posso nem olhar para ele, que já me dá mal-estar. Porque uma das estratégias dos espíritos é alimentar em nós um sentimento, às vezes, inferior, negativo, em relação às pessoas. Você tem uma certa antipatia, e aí ele joga pensamentos negativos em relação àquela pessoa para aumentar a antipatia, a nossa raiva, o nosso ódio. E às vezes nos levando também a um conflito, a uma discórdia, a ofensas. Então, doutor, ele quer atingir a outra pessoa, então, através de nós? Não, ele quer nos atingir, aumentando o nosso sentimento em relação à pessoa. Mas isso também é possível. É possível aos espíritos se utilizarem de terceiros para nos perturbar quando nós temos um padrão de equilíbrio mais ou menos bom. E aí eles usam de todas as possibilidades. E as possibilidades são as pessoas que estão ao nosso redor. O Divaldo Pereira Franco conta um caso muito interessante, que ele estava caminhando na rua e de repente levou um soco na cabeça, nas costas e caiu. A hora que ele caiu e se voltou para ver o que estava acontecendo, ele viu um homem zarrão, num armário, grandão, mas por trás dele, ele viu um espírito que o queria atingir. E aí o homem falou assim, puxa, me desculpa, eu pensei que fosse outra pessoa. Então o espírito obsessor do Divaldo induziu o homem zarrão para agredi-lo, imaginando que era uma outra pessoa. Então essa é uma possibilidade também. Ou seja, os espíritos são ardilosos. Se não conseguem nos atingir diretamente, eles procuram usar daqueles que estão favoráveis ao objetivo dele para nos atingir. Diz o Manuel Filomeno, a obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas e se considerando o natural intercurso psicovigente em todas as partes do universo. De tal maneira que nós podemos ser alvos desse tipo de obsessão. Esse mundo é um mundo de provas e expiações. Mais expiações do que provas. Significando, em geral, todos nós temos comprometimentos espirituais, todos nós temos pensamentos que não são justos, adequados e bons. Ou seja, nessas condições, todos estamos sujeitos a ser influenciados negativamente, mais intensamente ou menos intensamente. Daí o nosso cuidado, a nossa atenção, a nossa vigilância para nos libertarmos dessas influências. O espírito normalmente age de forma sutil, na vigília ou no sono. Olha só.
Nós também somos influenciados enquanto estamos dormindo. André Luiz conta um caso muito interessante de um casal que frequentava uma reunião mediúnica, mas a mulher era ciumenta. E ela estava, assim, muito incomodada com o fato dele dar atenção a duas senhoras que participavam da reunião. E aí, quando dormiam, o marido, com maior lucidez, saía para trabalhar junto com companheiros espirituais. Mas ela, no padrão mais baixo, em razão dos ciúmes, não. E ela se dirigia ao encontro de dois espíritos obsessores que passavam para ela pensamentos ruins, negativos em relação ao marido. Olha, minha irmã, você precisa tomar cuidado, porque você não está vendo como ele olha para elas, incentivando uma desconfiança injusta em relação ao marido. Então, mesmo durante o sono, nós podemos ser influenciados, entrar no processo obsessivo. De tal maneira que quando nós vamos dormir, é bom que nós façamos a nossa prece, tenhamos bons pensamentos e solicitemos a companhia dos bons espíritos. O que é que eles fazem? Eles já ampliam, eles incentivam aquilo que nós já possuímos. Os nossos sentimentos inferiores, os nossos vícios, físicos ou mentais. Então é uma bebida alcoólica, eles incentivam. É uma maledicência, eles incentivam. É um mal-querer em relação às pessoas, incentivam. Vamos olhar para dentro. Quais são as nossas imperfeições? Quais são os nossos pontos frágeis no processo evolutivo? E é neles que nós temos que colocar a nossa atenção. A condição do espírito pode ser apenas de um simples importunador, leviano, brincalhão, aproveitador, mas também pode ser o princípio de um processo obsessivo mais grave. Pois não. As crianças também são obcecadas, as menores, têm mais pureza, têm mais luz. Também, com a doutrina espírita, nós aprendemos que as crianças são espíritos velhos. Carregam consigo as atitudes infelizes do passado. Então, a criancinha de hoje pode ter sido um assassino cruel do espírito que não o perdoou e que está ali me perturbando, gerando doenças, perturbações, de todos os tipos. Mesmo na gravidez, já pode haver processo obsessivo. Não existe diferença. Nós, humanos, aqui encarnados, olhamos para a criança e vemos a criança coitadinha ali. O espírito não vê a criança. O espírito vê o assassino que o matou na outra encarnação. Então, muitas dificuldades na conduta da criança têm a ver com uma influência espiritual. Daí a importância da evangelização infantil, do passe, da água frutificada, do evangelho no lar, da conversa, do diálogo em casa. Tudo isso é importante para a proteção da criança. Divaldo Pereira Franco tinha espíritos obsessores desde a infância. Então, pode ser uma coisinha leve, alguém está brincando conosco? Pode, mas pode ser aquele espírito vingador que está começando a agir sobre nós. Fascinação. É um degrau a mais da obsessão simples. Aqui o espírito é mais ardiloso, é mais inteligente. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Não só as comunicações, mas as ideias que a pessoa tem em relação à vida, a sua maneira de pensar as coisas. Está no capítulo 23. E diz ainda, o médium fascinado não acredita que eu esteja enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega
que o impede de ver o embuste de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. Por exemplo, médios que recebem livros que estão totalmente contrários à doutrina espírita, ao bom senso, à lógica, percebe-se facilmente que é uma fantasia, mas ele acredita piamente que aquilo é verdade. E às vezes acredita na identidade do espírito que assina o livro. Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz está escrevendo por mim. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento da doutrina espírita lê o livro e fala, mas que tremenda bobagem que é tudo isso. Mas esse processo de hipnose que o espírito consegue sobre o encarnado, ele o faz acreditar que aquilo é bom, que aquilo é lógico, que aquilo é conveniente. Não percebe isso. A raiz da fascinação, do obsediado, costumeiramente, quase sempre, é a vaidade, o orgulho. Daí a importância de nós vivenciarmos a doutrina espírita, ou qualquer situação da nossa vida, com bastante simplicidade e humildade. E nós gostamos de nos referir a Chico Xavier, porque se ele se tornou vitorioso, foi exatamente porque cultivou a simplicidade e a humildade, até mesmo exagerando. Eu sou uma grama, eu sou um cisco, eu sou nada. A senhora foi conversar com ele e disse, Chico, eu acho que eu fui uma cristã comida por um leão na época de Jesus. E você, Chico, o que você foi? Ah, minha irmã, eu acho que eu fui a pulga do leão que comeu você. Por quê? Para se proteger. Para se proteger. E ele tornou-se vitorioso. Enquanto muitos médios, exatamente por causa da vaidade, caíram, deixaram de cumprir a tarefa nobre a que foram convidados nesta reencarnação. Diz Allan Kardec, dela não se acha isento nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos. O próprio tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência ele sofre. Várias situações da nossa vida que despertam a nossa vaidade podem nos levar a isso. Desejo de aparecer, de ser reconhecido, de ser valorizado. É importante a contribuição do grupo espírita em relação aos médiuns. Não podemos ficar incensando a vaidade, despertando, né? Valor do médium. Todos nós somos iguais. Não há doutor em espiritismo. Todos nós somos aprendizes. Estou falando aqui porque estudei. Qualquer um que estude pode vir aqui falar sobre espiritismo. Ninguém é melhor que ninguém. E o grupo tem o dever de proteger os seus médiuns. Incentivar, estimular, ótimo. Devemos fazer isso. Mas não colocar o médium no pedestal, para que a casa gire em torno desse médium. E muitas casas caem exatamente por causa disso. Em torno de uma pessoa que passa a ser uma espécie de oráculo. De tal maneira que ninguém dá um passo sem conversar com o médium ou com o médium incorporado pelo Espírito. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o Espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. No começo do Espiritismo, na época de Allan Kardec, nós tivemos a figura de Rustang, que se dizia com o trabalho de desdobramento do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele criou para si mesmo 4 evangelhos, 4 formas de interpretar o Novo Testamento, e ali defendeu a tese
de que Jesus não teve um corpo de carne, o seu corpo era fluídico, que ele não reencarnou, e que tudo então, deduzindo-se, foi uma farsa. Jesus não sofreu, não sangrou, não foi crucificado, porque não tinha corpo de carne. Então Maria não ficou grávida, né, do marido, de ninguém, nem de Deus. Verdade. Várias verdades, às vezes podem levar uma grande mentira, né? Unidas, assim, de uma forma mecânica. Pode. É assim que os espíritos trabalham. Eles sutilmente vão levando a pessoa a acreditar numa ideia que é falsa, mas que para eles se torna verdadeira. E nós temos na doutrina espírita diversos exemplos a respeito disso. O Valdo Vieira, que era o companheiro do Chico Xavier, mesmo potencial mediúnico como instrumento, abandonou o espiritismo. Deixou obras sem fazer. Quem lê Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira. Quem lê Evolução em Dois Mundos, metade Chico Xavier, metade Valdo Vieira. Mas Chico Xavier completou a sua tarefa e Valdo Vieira não. Dentro do nosso olhar espírita. Olhar pessoal é com Deus. Nós não estamos julgando, nós estamos apenas apresentando um fato. O Manuel vai dizer, estabelecidos os liames da comunicação, o processo continua no sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo no recipiendário, que é o paciente, que a partir daí comparte as suas com as ideias que lhes são insufladas. Como é um processo hipnótico, mesmo à distância, o obsessor consegue atuar sobre o encarnado. O obsessor está lá fora, em certas circunstâncias pode atuar aqui dentro, estando lá fora. Pelo canal do pensamento, se obsediado aqui estiver dando acesso a ele. Em casa, no lar, no trabalho, na rua, o fascinador não precisa nem estar próximo. Basta a corrente mental para alcançar o outro. É também o que acontece aqui entre nós com aquele que é o hipnotizador, com o sujeito. Basta entrar na porta, um comando por voz, às vezes, leva a pessoa a ter determinado tipo de conduta, porque ela já está induzida a esse comportamento. Continua, porque conhecem as imperfeições morais, o caráter e a conduta daqueles aos quais perturbam, os espíritos inspiram e impõem as ideias absurdas com que objetivo isolar o paciente dos recursos e pessoas que os podem auxiliar. Quando nós vamos falar sobre o tratamento, nós vamos ver que a maior dificuldade, o obsediado mais difícil de você trabalhar é o fascinado. Porque ele está convencido de que aquilo é verdade. Ele não sofre. Ele é feliz no posicionamento que ele tomou, que ele aceita. Então é difícil você convencer alguém que se acha certo daquilo que está fazendo. Insuflam-lhe orgulho de missões especiais, camuflado em humildade e passividade errônea, que os tornam falsamente místicos, crendo que são reformadores e apóstolos encarregados de mudar as estruturas da vida ao talante da irresponsabilidade e presunção. Nós conhecemos um expositor espírita que estava conseguindo bastante fama, que era muito convidado a visitar as cidades, quase todo mês, quase todo final de semana estava fazendo palestras. E certo dia ele falou para nós, ele era funcionário de uma universidade. Ele disse assim, olha, estou pensando em pedir um afastamento por 2 anos na universidade para fazer palestras e divulgar a doutrina espírita. Olhou para ele assim, algo de errado aí está acontecendo.
Porque no Espiritismo não existe profissionais. Não existe profissionais. Divaldo trabalhou até se aposentar. Chico trabalhou até se aposentar. Divulgava a doutrina espírita fim de semana, férias, feriados. Nunca parou de trabalhar para divulgar a doutrina espírita, que não precisa disso. E ele, então, que queria tanto divulgar a doutrina, sumiu do mapa. E nós perguntamos, onde está o companheiro? Ficamos sabendo que ele havia casado com uma pessoa rica e tinha parado de fazer palestras. Aquele ânimo todo havia se esmaecido por outros problemas, por outras dificuldades, outras necessidades. E hoje, quase não se ouve falar nele no movimento espírita. Doutor Donizete, eles podem se tornar pessoas perigosas, né? Eles são perigosos em razão da ideia que defendem. Eles não são agressivos, não são violentos. Mas conduzem, às vezes, multidões a acreditar naquilo que eles estão propondo. Recentemente mesmo nós tivemos no movimento espírita companheiro que agiu dessa maneira e que felizmente abandonou a doutrina. Teve essa hombridade, né? Porque existem aqueles fascinados do movimento espírita e que continuam levando pessoas a acreditar como se fossem espíritos. Outros não. Outros preferem. Nós não somos mais espíritas, estamos defendendo outra ideia e pronto. A subjugação é uma obsessão mais grave porque está atuando sobre a pessoa diretamente. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Uma palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Ele está dominado pela mente do obsessor. Kardec vai dizer que essa ação pode ser corporal ou física. A subjugação, na subjugação, ele toma essas resoluções absurdas e comprometedoras que depois nos pede ilusão que ele julga sensata. É como uma fascinação. Qual que é a diferença aí nesse caso? É que na fascinação, o obsediado aceita. Ele é convencido do que está certo. Na subjugação, não. Ele o faz, obsediado, o faz, atende à vontade do espírito, mas contrariamente à sua vontade. E ele sofre por causa disso. Então, diz o Manuel, na subjugação moral, o paciente vai dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez. Um contínuo aturdimento ou toma. A visão ou a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade, objetivam ao império das vibrações e faz e registra desordenadamente na esfera física e espiritual. Allan Kardec vai dizer de um caso de subjugação em que a pessoa pode se levantar na plateia, por exemplo, como agora, dizendo, olha, dá licença que eu estou recebendo uma mensagem e preciso escrever. E vem aqui na lousa e começa a escrever a mensagem. Domínio moral sobre a conduta da pessoa. Então, na subjugação física, a atuação é sobre os órgãos materiais, é sobre o corpo dela. Pode levar aos mais ridículos atos. O paciente tem consciência do ridículo, mas o faz contra a sua vontade e com isso sofre. Allan Kardec cita o caso do homem que é obrigado, na rua, a se ajoelhar na frente de uma mulher desconhecida e pedir a mulher em casamento, fazer uma declaração de amor. O obsediado ali, o subjugado, ele está percebendo o que está acontecendo, mas é incontrolável. Porque a mente dele, que comanda o corpo, está sob o comando do espírito obsessor. Não implica na perda da lucidez intelectual, porque a atuação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se nega a obediência, a ceder à violência que o oprime, cometendo atrocidades.
Muitas vezes alguém fala assim, puxa, por que eu fiz isso? O impulso qualquer, desastroso que nós podemos ter, pode ser por conta de uma ação espiritual, uma agressão física. Nós não nos damos conta disso. O paciente fica sujeito às enfermidades orgânicas por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias, dada a ação insistente e persistente do espírito sobre o corpo da pessoa. Ou mesmo sob vigorosa e contínua ação fluídica, dilacerar os tecidos fisiológicos ou perturbar seu anabolismo, como o catabolismo, incidindo em distúrbios no metabolismo geral, com singulares prejuízos físicos. Quer dizer, todo o funcionamento do organismo da pessoa passa no processo de desajuste, de destrambelho, e que a pessoa não consegue mais ter um estado saudável e fica doente. Dependendo da intensidade da ação, a pessoa pode chegar no processo de loucura, porque a mente destrambelhada, persistentemente, com os pensamentos totalmente descontrolados, poderá levar a uma perturbação física. Então, se no começo ela era uma obsediada, se não tratada a tempo e eficazmente, ela poderá se tornar uma pessoa deficiente mental, perturbada, esquizofrênica, dependendo da situação. Então, nos hospitais psiquiátricos, nós vamos encontrar pessoas que não foram tratadas e que acabaram se perturbando de vez nesta reencarnação. Como o nosso tempo já está esgotando, falta só um item, que é a possessão, que eu vou falar semana que vem para vocês. Bom? Porque Allan Kardec, no capítulo 23, não fala sobre possessão. Fala sobre obsessão simples, fascinação e sobre subjugação. Mas não fala de possessão no livro dos médios, mas vai falar depois no livro A Gênese. Nós complementamos semana que vem. Por enquanto, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.